aí já foi um sortudo e privilegiado de ter a honra e o benefício de se fazer um intercâmbio na vida. A gente sabe que essa é uma indústria que move milhões e milhões e dentro dela a gente tem vários nichos, né? Vários tipos de intercâmbio. Tem o intercâmbio de high school, tem o intercâmbio que você vai só para aprender inglês, tem o intercâmbio que você vai trabalhar, né? Você vai fazer um voluntariado em troca aí, de repente, de acomodação, de comida. Tem intercâmbio que você vai fazer um MBA e tem também um intercâmbio que é um dos mais famosos, porque dizem por aí, em questão de custo, ele é um dos mais baratos, que é o intercâmbio de au pair. Gente, nunca fui au pair, tenho amigas que já foram, me diz aí você se você já foi au pair alguma vez na vida, mas se tem um negócio que eu vejo relato no TikTok, na internet, no Twitter, nas profundezas desse planeta, é relato de au pair que comeu pão que o diabo amassou nas mãos de host family. Eu fico perplexa o quanto eu não aguentaria, talvez, né? Porque eu acho que é um intercâmbio muito de sorte. Às vezes você pode cair numa família legal, às vezes você pode cair numa família do capiroto, que é o apelido que eu estou dando pra família do vídeo que a gente vai reagir agora, que é o vídeo da Zila Mota. Gente, a Zila deixou um relato aqui, ó, de 6 minutos, onde ela fala: minha história de terror que finalmente posso compartilhar aqui. E olha que nem contei tudo. O programa de au pair nos Estados Unidos era para ser um sonho, mas virou o meu maior pesadelo. Esse aqui é o perfil da Zila, né? Pelo que a gente entendeu, ela morou nos Estados Unidos, agora ela é estudante em Londres. Então, quem quiser acompanhar o dia a dia dela lá em Londres, tá cheio de conteúdo legal aí. Mas a história de hoje é uma história antiga, porém traumatizante, então se preparem, tá? Porque a gente vai ter coisa para falar aqui. Abaixa o dedo se quando você terminou a faculdade você resolveu seguir o seu sonho de morar no exterior, mas como você não tinha muito dinheiro, você resolveu ser au pair nos Estados Unidos, ou seja, babá. Mesmo ouvindo todas as histórias macabras desse programa de intercâmbio, você resolveu fazer assim mesmo, porque você achou que você seria uma exceção. Quando você chegou lá, a sua primeira família até que era normal, só que o pai te odiava tanto que você resolveu pedir para trocar de família. Quando você resolveu finalmente trocar de família, você achou que esse seria o seu final feliz e que você finalmente encontrou a família perfeita. Quando você chegou na casa dessa família perfeita, você percebeu que eles tinham uma neném negra e você pensou: uau, eles devem ter adotado, afinal de contas eles eram brancos que nem um papel. Só que o tempo se passou mais ou menos um mês e você começou a perceber a obsessão da mãe com a família Kardashian. E logo após alguns dias você descobriu que a mãe pagou um pouco mais de $50 mil para fazer uma inseminação artificial e ter uma filha igual a Storm. Sim, a Storm, a filha da Kylie Jenner. Vocês já sentiram, né, que a história de hoje ela não vai ser uma história tranquilinha. Já deu pra sentir o drama, né, da família que ela estava inserida. Pra quem não sabe, o intercâmbio de au pair é um intercâmbio que eu fui até pesquisar o significado ao certo, porque eu nunca sei e eu tinha uma certa resistência, porque algumas pessoas falavam que elas eram tratadas como filhas, mas ao mesmo tempo elas cuidavam do bebê mais novo da família. Algumas delas falavam que não tem nada a ver. Eu vou ler a descrição do que é o programa pra vocês, pra não ter dúvida. Au pair é um programa de intercâmbio cultural e trabalho remunerado em que um jovem, geralmente entre 18 e 26 anos, vive com uma família estrangeira para cuidar de seus filhos. Em troca, o au pair recebe acomodação, alimentação, uma pequena remuneração e uma bolsa de estudos para aprender um novo idioma e explorar uma nova cultura. Foco, gente, em pequena remuneração, tá? Normalmente, nesses países em que aceitam um programa de au pair, eles pagam por semana, né? Aqui no Canadá eu sei que é assim, nos Estados Unidos também. Comenta aqui embaixo quem já foi au pair. Eu acho, deixa eu ver se fala aqui embaixo, mas é uma coisa assim, tipo, $200 por semana, tá? Não é tão ruim, visto que você não tem que pagar aluguel, que você normalmente não tem que pagar comida, mas na prática, gente, se você quer curtir, sair, explorar de fato, viver o intercâmbio, você vai ter uns gastos ali, que no final das contas, você não vai conseguir juntar um dinheirão, mas você consegue meio que suprir os seus gastos sem muitas extravagâncias, digamos assim. Aí, ó, o que um au pair faz? As responsabilidades, é importante a gente saber pra esse vídeo, tá? Ajuda nas tarefas escolares da criança, que ele tá cuidando, né, ou ela, preparar as refeições para as crianças, organizar brincadeiras e atividades, transportar para a escola e outras atividades, né, então de repente a criança faz balé ou a criança faz futebol. Então normalmente o que acontece é que a família dá um carro, ou um carro extra, ou a au pair tem livre arbítrio aí para usar o carro do pai ou da mãe, e aí você dirige as crianças, porque isso faz parte das suas responsabilidades. E realizar tarefas básicas relacionadas aos filhos, como arrumar a cama e lavar as suas roupas. Ponto.
O que eu vejo de relato por aí de au pair, que as pessoas fazem muito mais coisa que não tá na descrição do programa, é bizarro. Você também começou a notar algumas coisas esquisitas, como por exemplo, a higiene da casa. Eles eram muito sujos. Eles lavavam o bumbum da neném na pia, onde ficava a louça. E quando eles terminavam a refeição, eles davam os pratos para o cachorro lamber. Com isso, você acabou pegando o abscesso na boca e a sua boca ficou mais ou menos o triplo do tamanho e você foi parar na emergência do hospital e teve que fazer um tratamento com antibióticos fortíssimos. Não sei o que é abscesso e também não vou pesquisar porque eu não quero traumatizar ninguém, mas acredito que deve ser algum tipo de bactéria bizarra que se prolifera na sua boca. Gente, eu vou contar uma história pra vocês, muito rápido, tá? Tem a ver com isso. Eu fiz cirurgia ortognática na minha cara, né? Eu tenho um monte de pino de titânio aqui. Essa cirurgia é uma cirurgia, assim, bizarra, tá? Ela é muito agressiva. E a recuperação demora anos, tá? Você fica toda costurada por dentro da sua boca. E essas costuras, né? Tipo, todas essas cicatrizes, elas precisam cicatrizar. É mesmo? Né? Então isso demora um tempo. Como é dentro da boca, um negócio molhado que você tá sempre com saliva, você tá sempre comendo alguma coisa, porque você tem que se alimentar, é um lugar que tem que ter muita higiene, muito cuidado para que esse pós-operatório seja ok, gente. Na minha recuperação da ortognática, né, o algoritmo, óbvio, né, porque eu também tava pesquisando outras pessoas que estavam passando pelo que eu passei, me mostrou um vídeo de uma menina que ela tinha um cachorro e o médico tinha falado pra ela, ó, cachorro, mínimo de interação possível. Por quê? Quando a gente tem o nosso doguinho, a gente tá acostumado a fazer parte do nosso dia a dia, dormir com o cachorro, muita gente faz isso. Às vezes o cachorro vem te lambe na bochecha. Pois é, gente, esse cachorro lambeu essa mulher na boca e ela pegou, eu nem sei falar o que é, mas ela pegou uma infecção generalizada que ela teve que refazer a cirurgia e que tudo deu a entender foi umas 3 vezes, tá? Porque a parada entrou pelo osso dela, assim, ó, foi corroendo o osso dela. Tá? Tenham higiene, caso vocês tenham pets em casa, por favor. Ainda não satisfeita em presenciar toda essa falta de higiene, você achou um rato morto na academia. E quando você foi comunicar a eles sobre o rato morto na academia, eles gritaram com você e te culparam porque você não avisou antes, sendo que você descobriu o rato no mesmo dia que eles. Sentiram um drama, né? Rato morto na academia. Eu não sei se eu fico mais impressionada com o rato morto ou pelo fato deles terem uma academia em casa. Pobres não eram, né? Mas calma, não para por aí. Você estava cuidando de uma bebezinha de apenas 8 meses e todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que vai para o intercâmbio de au pair, faz um curso sobre bebês. E a gente sabe que bebês precisam dormir pelo menos de 12 a 16 horas por dia. Mas acontece que eles queriam que a filha deles fosse mais ou menos um Einstein e que ela andasse e falasse antes mesmo da idade apropriada para ela começar a andar e falar. Então toda vez que você colocava a neném para tirar um cochilo ou uma soneca, assim que passava 45 minutos, eles iam até a sala acordar a neném e você tinha que lidar com aquela neném chorando por horas. Que isso, gente? Pode isso? Legalmente falando? Não dá, tipo, casa de assistente social? Não sei, não. Eu também não sei como que é o treinamento de au pair, né? Me diz vocês. Se de repente você se depara com... Porque pra mim é maus tratos isso, né? Tipo, se a criança precisa dormir, precisa se recuperar, você tá colocando a criança em constante estresse, isso não se enquadra em maus tratos? Na minha cabeça, sim, né? Além disso, eles fizeram também um schedule e botaram na parede, como se a filha dele de 8 meses fosse uma atleta olímpica que estivesse se preparando para as Olimpíadas. Eles queriam que você fizesse exercícios para que a neném falasse e andasse logo, sendo que cada neném tem o seu desenvolvimento. Mas calma, não para por aí. Depois de algum tempo, você pediu para que eles limpassem a sujeira do cachorro na sala, porque a neném ela estava engatinhando e ela podia colocar aquela sujeira na boca. Depois de você fazer esse pedido, você também escutou eles gritando com você, porque eles falaram que o seu papel era não deixar a neném comer a comida do cachorro, mesmo sabendo que a comida do cachorro estava espalhada por toda a sala. Depois disso, que agradável! Vamos transformar a nossa casa num pandemônio com ratos mortos por todos os lados, comida de cachorro por todos os lados, animais. Vamos viver num chiqueiro. Eu tô pagando, né, au pair? Ela que se vire, ela que trabalhe 24 horas a todo momento, alerta total, para que a criança não coma nada, né? Um rato morto, uma libélula em decomposição, uma barata. Que trabalho saudável, não, dessa menina. E é isso que me ferra, é isso que me deixa muito possessa, porque vocês viram a idade, né? São meninas novas. É gente que normalmente acabou de sair do high school, acabou de sair do ensino médio. Muita gente faz isso, tá? Acaba o ensino médio, vai fazer um intercâmbio pra assim fazer uma faculdade. Até porque muita gente
tenta aprender o inglês antes pra, quem sabe, ter a oportunidade de fazer uma faculdade fora. Sei que tem muita gente dessa idade, né? As gerações estão cada vez melhores, as pessoas estão mais espertas. Mas eu fico imaginando eu, com 18 anos, uma ameba que eu era, super people pleaser, velho. Tipo, a pessoa podia pisar na minha cabeça. Como que eu ia lidar com uma família dessa? Ia ser amém pra tudo. Eu ia ficar num nível de estresse bizarro. Então, gente, se cuidem, tá? Se cuidem, principalmente quando vocês estiverem morando fora, porque não tem pai, não tem mãe. Tem ali no celular pra você chorar, com pai, com mãe. Mas ninguém vai estar ali pra te resgatar, não. É você por você mesmo. Então, não deixe as pessoas pisarem na sua cabeça. Depois disso, você descobriu que na casa tinha câmeras por todos os cantos. E você, tudo bem, você pensou, eles querem ver se a neném tá bem, eles querem, afinal de contas, eles não me conhecem tão bem, então eles querem saber se a neném tá bem cuidada. Tudo bem, só que aí você começou a perceber que eles estavam não só monitorando o bebê, como você também. Então você descobriu que tinha uma câmera escondida dentro do carro. Ou seja, todas as vezes que você saía com o carro, que teoricamente era pra ser seu, eles estavam vigiando tudo que você estava fazendo dentro do carro. Graças a Deus, a única coisa que eu fiz dentro do carro foi comer diversos pacotes de batata frita, chocolate, etc. Gente, aqui não é que eu tô do lado da família, mas eu acho isso muito normal. Aqui no Canadá é muito normal ter câmera dentro do carro, não só virada pra rua, né? É uma câmera dupla face, tipo 2 visores, assim. Então, uma filmando você e uma filmando a rodovia. Uber aqui, a maioria tem, tá? Não só porque o passageiro pode te falar alguma coisa que não é muito legal, pode acontecer alguma coisa que não é muito legal, né? Aqui, gente, tem muito homeless, tem muitas pessoas com dependência química e você não pode negar trabalho só porque a pessoa tem dependência química. Então, a pessoa meio que pra se resguardar, ela se grava, mas ela também grava a avenida, que de repente acontece um acidente, é até bom, né? Pra você comprovar que, sei lá, você tava certo ou quem é que tava errado, enfim. Na questão dela, eu acho que, tipo, se é algo tão acessível, por que os pais não colocariam? Não é nem pra vigiar ou pra, sei lá, invadir privacidade. Eu acho que é ok. Eu não sei porque eu cresci, gente, numa época que eu sou traumatizada com vídeos de idosos sendo maltratados por cuidadores. Então eu imagino que se um dia eu tiver que contratar algum cuidador, alguma babá, eu acho que se a câmera fosse baratinha, assim, acho que eu teria câmera em casa, assim. Tipo, óbvio, respeitando a privacidade da pessoa, né? Mas, a gente não sabe com quem a gente tá lidando. Tipo, obviamente a Zilá não ia fazer nada com a criança, mas... não sei, gente. Vocês acham que eu sou muito freak? Qual a opinião de vocês? Depois disso, não satisfeita, você começou a ficar extremamente paranoica. Você começou a ficar muito bitolada e você começou a desconfiar que tinham câmeras por todos os cantos da casa te observando. Mas tudo bem, você continuou ali. Afinal de contas, você estava vivendo o seu sonho americano e você precisava de dinheiro. Aí, você começou a descobrir que eles odiavam, na verdade, ficar com a neném. E você, às vezes, trabalhava mais de 14 horas por dia. Mas tudo bem, porque eles estavam pagando extra e te dando kit de maquiagem, é claro, das Kardashians. Mas depois disso, você começou a ficar ainda mais bitolada, porque eles te mandavam mensagens todos os dias, te faltando com respeito. Ela, todos os dias, fingia ser legal, te convidava pra ir fazer a unha ou fazer o cabelo, só pra te humilhar e ficar falando pra todo mundo que você era a nova babá que veio do Brasil só pra cuidar da filha dela. Que ranço. Que ranço. Eu imaginei a mulher mais prepotente do planeta. Começando por essa obsessão com as Kardashians, né? Ela deve ser viciada no reality show das Kardashians e deve querer viver a vida que elas vivem, né? Porque até onde eu sei, por mais que eu não acompanhe muito, eu sei que as Kardashians têm 1000 babás, né? Ai, minha babá do Brasil. Ai, minha babá latina. Ai, muita resiliência pra quem faz intercâmbio e tem que lidar com família assim. Por isso que eu falo... Eu não ia durar uma semana no intercâmbio de au pair. Uma semana. Se eu não aguentei trabalhar 2 semanas num restaurante aqui no Canadá. Mas depois disso, não se dada por satisfeita, você estava muito paranoica. Você chorava todos os dias porque você tinha medo. Porque também você descobriu que na casa tinha um sensor de movimento. Então, você começou a desconfiar que no seu quarto tinha uma câmera. Até que um dia você percebeu que no seu quarto tinham 2 detectores de fumaça. E você sabia que um daqueles detectores de fumaça não era um detector de fumaça. Então você foi nos grupos de au pair do Facebook e começou a procurar histórias. Depois você foi no site da Amazon para procurar câmeras escondidas e aí você achou uma igual. Você resolveu subir numa cadeira, abriu e na verdade viu que aquilo era uma câmera. E você percebeu que nos últimos 2 meses eles provavelmente estavam te observando, até mesmo trocar de roupa. Não. Aí acabou. Acabou pra mim. Acabou. Como assim eles tinham uma câmera dentro do quarto dela? Aí eu já denunciava. Pra mim, isso aí já é o suficiente pra eu juntar provas pra denunciar. Não pode ser normal, gente, isso. Tipo, é a sua intimidade. É a sua intimidade, é o seu corpo.
que você faz no seu momento off, né, no seu momento de folga dentro do quarto, não, tipo assim, ela ficava com a criança dentro do quarto dela? Acredito que não, né? Achei bem bizarro. Realmente, velho, detector de incêndio é um negócio que dá medo. Eu tenho um aqui na minha cabeça. Aqui, ó. Aqui é a saída de ar. Aqui é um negocinho que chama sprinkler, não sei como que fala. Tá vendo aqui em cima? Isso aqui é um detector de incêndio. Ele fica com uma luzinha verde, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Uma luzinha verde, de tempos em tempos vem uma pessoa que tem que entrar aqui em casa, que é do prédio, que ele tem que ver se tá tudo certo com o detector de incêndio. Então ele abre o detector de incêndio, e isso me deixa muito paranoica, porque é um bombeiro, né? Mas é um homem muito estranho, que do nada bate na sua porta e fala, preciso ver o seu detector. Quem garante que ele não pôs uma câmera aqui? Eu sou super noiada. Enfim, talvez eu procure no YouTube como é que faz, pra ver se alguém tá te vendo pela câmera do detector de incêndio. Você entrou em pânico, você chorou e você ligou pra monitora da região pra ver se ela podia te ajudar. Ela gritou com você e falou que tudo aquilo estava te acontecendo porque você era brasileira. Você entrou em pânico, ligou pra sua amiga e fugiu naquela mesma noite, e depois de 5 dias você voltou para o Brasil. Abaixa o dedo. E pra quem não tá acreditando na minha história e quiser que eu traga um vídeo com fotos, é só comentar aqui embaixo, porque afinal de contas isso me aconteceu há 5 anos atrás e agora eu finalmente posso falar sobre isso. É isso. Tchau! Gente, juro, eu não tenho o que falar sobre isso. É a família do capiroto, cara. Aí aqui embaixo, amiga, você não denunciou? Amiga, sim, entre em contato com o governo, etc. Sempre entre em contato com o governo, tá? Porque como ela disse, a representante da agência dela, e é sempre assim. Todo relato que eu vejo no TikTok, a mulher da agência cagou pra mim. Na hora de vender o intercâmbio, né? Mil maravilhas, mil sorrisos, mil opções. Na hora do vamos ver, quando você passa aperto, ó, muito importante ter culhão mesmo pra pegar a prova e mandar pro governo. Gente, eu tenho uma história que eu vou ter que pedir autorização, obviamente, pra essa minha amiga, pra ver se ela me deixa contar. Mas aconteceu uma parada bizarríssima com ela. Ela juntou provas, mandou pro governo. O governo demorou uma semana, que pra mim foi rápido, tá? Mas respondeu lá e resolveu o problema dela. Então, tipo assim, sempre tem como, tá? Porque uma família assim não é normal. E outra, ó, fiquei preocupada com a neném. Exato, essa neném que vive em situações insalubres, que não dorme, que é feita de projeto de Kim Kardashian, que quer que a menina seja tenista, contorcionista e um gênio, um Einstein, e que fale antes do momento dela falar e que ande antes do momento dela andar. Tipo, imagina como não fica a cabeça dessa neném. A criança tem 8 meses. Imagina quando ela for uma criança de 7, 8, 9, 10 anos. O que esses pais não vão fazer com essa criança? Não dá, não dá. Pra mim é conselho tutelar. Não sei como funciona lá nos Estados Unidos, mas pra mim é. Ela com os 9 dedos a história inteira. Ela participando de um reality oculto sem consentimento. Sim, gente, eu sempre penso em Dark Web na hora. Fiquei com pena de você, sim, porém também fiquei com pena da criancinha, gente. Total. O que vocês acharam dessa história? Eu achei surreal. De verdade, eu me compadeço e eu acho corajosas todas as meninas que se colocam nessa situação de ser au pair. Eu sei que os relatos que a gente vê no TikTok, no YouTube, os que chegam até a gente, são sempre os relatos bizarros. Pelo menos eu gosto de acreditar que a maioria das meninas que se envolvem com esse intercâmbio, eu mesma sigo uma menina no TikTok. O relacionamento que ela tem com a família é nota 1000. Uma das minhas melhores amigas da Emirates cuidava de 3 meninos, ela é amiga da família até hoje. Sempre que ela vai para os Estados Unidos, ela visita os meninos. Eles têm uma relação assim de que, essa pessoa criou os meus filhos. Os meus filhos se apegaram a ela, se aprenderam muito com ela, ela dedicou o tempo, né, o carinho dela a criar os meus filhos. Por que a gente não vai criar um vínculo? Por que a gente não vai criar laços? Cara, eu conheço famílias de au pair que aconteceu exatamente aquilo que eu falei no começo do vídeo. Chegaram no fim, né, do período do intercâmbio e falaram, não, a gente quer que você continue aqui, a gente quer investir em você, você é uma pessoa tão legal, como que é a sua vida no Brasil? Porque, né, todo esse período você morando com a família, você tem trocas com a família, você fala da sua realidade. Se você tem pretensão, de repente, de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, tem gente muito rica, a maioria das famílias que contratam au pairs são pessoas ricas, a nível de ter academia dentro de casa, entende? Então, sim, eu já ouvi relatos de muito legais, assim, de pais, host family, que chegaram a pagar, faculdade pra menina. Chegaram a investir mesmo na pessoa como alguém que se tornou um membro da família, um amigo, de repente. É isso. Me contei aqui a opinião de vocês e os relatos, caso alguém aí tenha sido au pair. Beijo.